Meu interesse é que esse vídeo chegasse nos judeus e que as pessoas entendessem esse vídeo. Porque eu fiz esse vídeo, eu não sei se vai dar para entender bem. Se não der para entender, depois eu vou ver. Se não der para entender, vou fazer de novo. Então hoje é um vídeo muito bonito falando das 70 semanas de Daniel, porque é uma matemática celestial que eu acho que a tribo de Sacar sabia dessa matemática. Então hoje nós vamos falar a respeito das 70 semanas de Daniel. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou um detetive paranormal e você está no canal O Detetive e a Chave. Então agora nós vamos primeiramente ver aonde está o erro, o primeiro erro, o grande erro que eles cometem na hora de querer fazer as contas das 70 semanas de Daniel. Porque você pode ver, é um grande mistério, ninguém consegue decifrar. Por quê? Porque quando você começa a fazer uma conta, mas depois no final a conta não bate. Por quê? Porque a conta não batia para a vinda de Cristo. Então, na verdade, quem tinha esse conhecimento era a tribo de Sacar. A tribo de Sacar é que mexia com a astronomia do céu celestial. Então ela poderia saber pelo menos a vinda de Cristo. A vinda do Messias. Porém, a vinda do dia do arrebatamento, que é a segunda vinda que eles só vêm para buscar, é quase impossível de saber. Por quê? Porque a semana de Daniel ela não determina isso. Ela não dá a conta exata. Ela diz que tudo se cumpre no Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Tudo se cumpre nele. Entendeu? Daí para frente é o que muitos falam. Existe um tempo que essa profecia quase não menciona muito. Por quê? Porque tudo acabou em Cristo. Então quando ele diz, Daniel, sobre o teu povo são determinadas 70 semanas, ele joga o inteiro e depois ele volta. Então isso que é a verdade. Vou mostrar para vocês aonde que eles erram. O ponto principal do erro na hora que eles têm na hora de tentar decifrar essa profecia. Basicamente, as 70 semanas começam a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até hoje. Haverá 7 semanas e 62 semanas. A cidade e o templo seriam reconstruídas com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Somando as 7 semanas mais as 62 semanas totalizam 69 semanas de anos, o equivalente a 483 anos. Entendeu? Bom, esse era o ponto que eu queria mostrar. Ele fez a soma. Ele somou 7 semanas mais 62 semanas. Não é para somar. Esse é o erro que existe. Toda vez que você for somar, no final não bate. Não bate, porque aí se fosse para somar, e tivesse que bater, batia certinho com a vinda de Cristo. E nessa profecia não está a matemática da vinda de Cristo, não está. Só está o dia do Messias. O dia do Messias está. Eu acho que a tribo de Sacar conseguiria fazer a conta certinho para saber nos dias lunares, nos meses lunares, nos anos. Porque o hebraico é diferente. O dia acho que tinha 27 horas, 3 turnos de 9. O ano tinha 13 meses e contando, não era 13, era 13 meses e número infinito. Então, a tribo de Sacar, pela lua, eles poderiam mencionar o dia que Cristo viria no calendário deles, que o Messias viria no calendário deles. Agora, se você pegar a profecia de Daniel e colocar no calendário de hoje, não bate, porque acho que não batia nem no dia antes. Entendeu? Porque ele não jogou. Ele falou, o Messias vai vir para te salvar.
E depois que ele veio, que ele disse que voltaria para buscar. Então, nem a conta para Jesus vir não tem. E o pessoal fala que tem. Então, quando ele diz que 70 semanas e 7 semanas, tudo é em cima do Cristo. O Cristo cumpre tudo. Inclusive até o último dia. Então, Cristo é o sábado e o nosso último dia. Porém, quando ele diz para Daniel, ele diz, Daniel, lá ele mostra para Daniel a salvação eterna. A porta da Nova Jerusalém. Ele mostra, ele fala, vocês vão até a porta da Nova Jerusalém. E está determinada essa salvação para o teu povo. Mas isso em cima do Cristo, das 62 semanas. Então, eu vou mostrar de novo outro vídeo que vai falar para vocês a mesma coisa. Que eles fazem a conta, eles colocam as 7 semanas mais 62 semanas. Aí depois eu vou explicar o porquê que não é a soma, que você não deve somar 7 semanas e 62 semanas. Aqui é outro vídeo que ele vai explicar, porque existe toda uma construção bonita ali de conta, porque é muito linda essa profecia mesmo, e a gente se empolga mesmo, e é o carinho e é o amor que as pessoas têm de mexer com a santa palavra, a gloriosa palavra de Deus que está na Bíblia. Então é gostoso, é maravilhoso. Só que existe esse erro que é um erro grande, né? E no começo ele parece que dá certo, mas depois no final ele não dá certo. Então vamos lá, esse outro vídeo aqui. Então o irmão que está controlando o switch lá, ele vai definir se vai pôr a minha imagem ou a imagem só do gráfico. Então aqui fala 70 semanas. São 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana. Total, 70 semanas. Tá? Vamos ler. 70 semanas estão determinadas sobre o seu... Entendeu? Até já tá bom. O que ele fala? 70 semanas. De novo, ele faz a soma. Ele soma 70 semanas, mais 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana, que é lá dos últimos versículos de Daniel 9. Aí ele faz a soma. 62 mais 1, 63, mais 7, 70. Não é isso. Não é. Você não deve somar a 62 com a 7 ou com a 1. Não deve somar. Por quê? Porque não é a soma. Então tá, agora eu vou explicar para vocês por que não é a soma. Vou explicar aqui lendo na escritura e depois eu vou fazer um gráfico, um gráfico também para a lousa e explicar também escrevendo na lousa. Agora nós vamos ler aqui só para a gente entender, para a gente marcar bem esses números, né? Como esses números estão empregados nessa palavra, nessa profecia, né? No livro de Daniel. Diz assim, versículo 24 do capítulo 9 de Daniel diz assim: 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí tem aqui uma lista: para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. A visão e a profecia é a salvação da humanidade e a salvação do povo, né? A ida para o céu, a vinda do Messias, né? Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, entendeu? Desde a saída, vamos entender, desde a saída da ordem restaurar o templo até ao Messias. Você está entendendo? São 3 pontos da história. A saída da ordem, que foi Jeremias e Deus, né? Restaurar edificar o templo, um tempo, até ao Messias, são 7 semanas e 62 semanas. Então ele está marcando que ele fala 2 tempos e 3 tempos. Ele fala 2 tempos e 3 acontecimentos. Então aí é que confunde bastante mesmo, né? Porque ele fala que não é desde a saída até Jerusalém, a edificação do templo, não é? Aí já dá os 70. Então seria como que pode um tempo servir para
para 2 tempos, é impossível. Então, da ordem até a edificação do templo é um tempo. E até ao Messias é quanto tempo? É um mistério. Da saída da ordem para edificar Jerusalém é aos 70 anos, literais. E até o Messias, quanto que é? Entendeu? Vamos ver isso aí depois. Aí ele diz, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele está falando que é uma coisa e a outra também. Não é uma coisa mais a outra. Eles estão fazendo a soma. Lembra que eu falei? É errado fazer a soma, não é? 7 semanas mais 62 semanas. Ou, invertido, 7 semanas soma 62. Porque senão ele inverteria, né? Colocaria 62 semanas mais 7 semanas. Mas ele inverte. Essa inversão ele até faz essa palavra, né? Mas não é para somar. Ele faz uma inversão. Aí as pessoas usam a inversão para somar. Mas não é para somar. Então, não é a soma. É 7 semanas inteiras e há 62 semanas no meio das 7 semanas. Entendeu? É isso. Não soma. É 7 semanas e 62 semanas. Por quê? Porque são 2 pontos de tempo. Um tempo é as 7 semanas. O outro tempo, 62 semanas. Aí tem que encaixar. Só você encaixar agora em cada coisa. E com o lado espiritual também. Entendeu? Que é o principal. Para o povo de Daniel. E hoje para nós, né? 7 semanas e 62 semanas. E as tranqueiras se reedificarão, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí já é Apocalipse aqui, né? Sem matemática, né? Puro Apocalipse. Aí ele, continuando, capítulo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então a gente já vê um ponto aí. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir. Aí tem essa parte apocalíptica que não entra na matemática, né? Vamos dar ênfase à matemática. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Não será mais quer dizer que findaria ou seja, a aliança velha e começaria a aliança nova. Daniel, não é mais igual é hoje, será diferente, em Cristo será diferente. Só que não tinha como ele falar. Tanto porque foi uma profecia gloriosa. Por quê? Porque nem isso estava determinado. Foi uma revelação. Porque não era para os judeus rejeitar o Cristo, não era. A parte que os judeus rejeitam o Cristo, o Messias, aí já foi revelação. Profecia é quando Deus determina. Revelação é quando vai acontecer. É um pouco diferente, né? Aí, tirando a parte profética, vamos pegar só a parte matemática. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Aí eles também vai pegar e fazer a soma, não é para fazer a soma. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Rapidamente, esse sacrifício e oferta de manjares é aquilo que foi terminado no Cristo. Ele, na velha aliança, ele tirou o sacrifício de animais. E na nova aliança, ele já cessou também a Santa Ceia, que é a nossa Santa Ceia, que é a oferta de manjares. Então, essa oferta de manjares já está cessado em Cristo, na vinda de Cristo. Na vinda de Cristo, ele já fechou os tempos. Hoje ainda a gente toma a Santa Ceia. Quando o Senhor Jesus foi sacrificado na cruz, não acabou a Santa Ceia. Aí que a Santa Ceia começou. Só que ele já determina a oferta de manjares, acaba que Cristo já determinou que ele virá buscar a igreja e aí nesse dia vai acabar a Santa Ceia. Então ele já fecha o tempo no 7, entendeu? Aí ele fala, e sobre a asa, aí tem a parte apocalíptica, sobre a asa das abominações virá o Solador, que é o final dos tempos. Tá entendendo? Depois que ele fala que oferta de manjares acaba, aí o mundo acaba. Então, ele vem buscar a igreja, vem o arrebatamento, ele vem buscar a igreja, aí a terra fica mais um pouquinho de tempo, mas sem Deus. O assolador vem com tudo, o Satanás vem com tudo, e ele
acaba com a terra e depois Deus acaba com ele, porque está escrito aqui: o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, muitos até pensam que essa parte aqui, e ele confirmará um conceito com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Muitos acham que até é o anticristo que vai fazer amizade. Não é nada de anticristo, isso aqui ele está falando do Cristo. Eu já vou falar para vocês essa parte aqui. Essa parte aqui ele está repetindo o que ele falou lá em cima. Ele firmará conceito com muitos por 1 semana, é o 7, é a mesma 7 semanas lá em cima. Então ele está repetindo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. É a morte dele, é as 62 semanas. Então onde está? Está aqui. Ele está repetindo o que ele falou lá em cima. Ele não está fazendo uma nova conta. Aí é outro erro que eu não coloquei nos vídeos. Que eles vão fazer. Eles vão pegar lá no final. Aí eles vão... Como eu estou dizendo, não é para somar, porque é a mesma coisa. Aí eles vão lá no final e coloca de novo essa 1 semana. E aí nessa 1 semana eles querem fazer a conta. Que bate o meio da semana. Aí eles falam testemunha. Que no meio da semana vem a testemunha. Que na meia semana... Que na metade da semana é a tribulação. É Cristo buscando a igreja. Aí eles faz um monte de coisa no meio em cima dessa metade da semana. Só que essa metade da semana já cumpriu, que é a porte, que é o 62. E na metade da semana é a mesma coisa que esse aqui, ó. É a mesma coisa que esse aqui, ó. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. É a metade da semana. Estou dizendo 62 semanas e a metade da semana é a mesma coisa. E as 7 semanas e a 1 semana que ele fará concerto com muitos também é a mesma coisa. Depois vocês observam. Ele tá, lá no final ele repete a mesma coisa. Porque todo o Apocalipse na Bíblia, guarda essa informação, é resumo. Então, entendeu? É a mesma coisa, o final eles repetem o meio. Agora nós vamos fazer as contas aqui na lousa, para ver como que fica, para vocês entenderem um mistério que tem nessa profecia. Porque como eu estava dizendo, essa profecia, não sei se eu já disse no vídeo, essa profecia é uma profecia, para mim, é uma gloriosa profecia que ficou só para a mão de Deus. Por quê? Porque uma grande nação não acreditou nela. É o Israel que existe hoje. Não era para existir Israel hoje. Por quê? Porque essa profecia foi para eles. Então, ela se perdeu para os antigos. Porque quem morreu esperando ela foi salvo. Mas quem ficou vivo, o israelense que ficou vivo e não creu nela, mistério, se perdeu. Então, alguns até acreditaram pela fé. Até João Batista morreu falando para os discípulos, dizer se o Cristo era o Cristo. De tão difícil que ela ficou só para Deus, essa profecia. Então, eu até digo que é uma profecia um pouco perdida no tempo. Ela ficou um pouco perdida no tempo, né? Porque ela não... Até hoje, os irmãos vão mexer nelas, os cristãos. Nós somos chamados pela misericórdia desse movimento. Mas essa profecia não foi para nós. O sumo dela, a vinda do Messias, não foi para nós. Agora, quando ele fala o que vai acontecer no final, aí serve para nós, que é o quê? Que é as 70 semanas completa, que é a salvação, entendeu? Na verdade, Deus já sabia que ela viria para o mundo inteiro, né? Para salvar o homem, né? Que Cristo era feito desde o início para salvar todo o homem, não só Israel. Mas, o que eu quero dizer é isso. Se nós formos fazer as contas, a matemática não nos salva. É só a vontade de Deus que nos salva. Por quê? Porque ela é difícil, essa profecia. Então vamos lá. Vamos fazer as contas para o vídeo não ficar muito longo, né? Então vamos lá. O que ele diz lá nos números? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, esses 70 semanas é a salvação. Quase que você não envolve ele nos números de baixo, que ele se isola. É a salvação. Então o anjo está indo lá na frente. Salvação, a porta de Jerusalém, lá na frente.
Aí, qual que é a outra matemática embaixo? É da ordem para a reedificação do templo, ordem, reedificação do templo, até o templo, 7 semanas e 62 semanas. Então, até a edificação do templo, da ordem até a edificação do templo, é os 70 anos mesmo do tempo literal. 70 anos mesmo para edificar, que ele leu lá e ele orou para edificar o templo. Aí ele fala, da edificação do templo até o Messias, desde a saída da ordem para a edificação do templo e até o Messias, para a reedificação do templo e até o Messias, é 7 semanas e 62 semanas. Então, olha só o mistério. No espiritual, no material, para fazer o templo é 7 semanas, mas no templo espiritual é a salvação. Entendeu? Então, ele está lá na ponta. Então, para edificar aqui é o natural. Vem antes, 7 semanas é menor que 62 semanas. Então, 7 é menor que 62. Então, é literal. 7 semanas para edificação do templo de Jerusalém novo, né? Para que Daniel sai da Babilônia e volta para Jerusalém. É o literal. E tem o espiritual, que é a salvação, que vai até lá na ponta, o povo de Deus vai subir inteiro, o Novo e o Velho Testamento, certo? Mas vamos ficar no literal, que é aqui, 7 semanas. Até ao Messias, 62 semanas. Então eles fazem a conta. Eles fazem 7 semanas mais 62 semanas. Não é. É desde a edificação do templo desde a saída da ordem para a edificação do templo, 7 semanas. Até o Messias, 62 semanas. Então é o quê? Ó, é isso aqui, ó. Você tem que contar. Tá vendo? Você tem que contar da edificação, da saída da ordem até ao Messias é 62 semanas. Entendeu? Então você não soma, você faz direto. Da saída da ordem até o Messias é 62 semanas inteira. Que depois eu vou fazer a conta para vocês. Então, só que para a salvação de Daniel, para o sentido espiritual, que é a salvação, que é a edificação do templo. Não, eu acho que não é nem a salvação aqui. Eu estou errando. Eu acho que é justamente isso. Que cai no mesmo tempo aqui. Quer ver? Ó? Vou fazer o gráfico aqui. Vai cair no mesmo tempo. Ó. A ordem para a saída a ordem dada. Até a edificação do templo, 7 semanas. 7 semanas. E até a vinda do Messias, 62 semanas. E esses 62 semanas significa a morte dele. Então, quando ele morre, ele edifica o templo. Tá entendendo? Que aqui, ó, templo material e templo espiritual. Entenderam? Isso que o anjo está falando. Desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, 70 anos, até o Messias, 67 semanas, 70 anos. Até o Messias, 62 semanas. É a mesma conta. Ó. Aqui vai dar 7 semanas e aqui dá 62 semanas. Não soma. Daqui vai direto para 62, daqui vai direto para 7. Lógico que o templo vem antes, né? O templo material vem antes. Ele vem aqui no meio, né? Ele vem antes que o 62. Mas o espiritual bate junto na morte dele. Porque depois, como eu disse, e depois das 62 semanas, que eu estou falando, será tirado o Messias. Quer dizer, é o dia que ele é crucificado e morto. Compreenderam? Então, não tem mistério. Só que também tem um porém também. Quando ele morre aqui, ele completa
os 70 semanas, que é o espiritual também, ele completa o 7 inteiro, quando ele morre aqui. Então daqui para cá, ele morre inteiro, ele completa tudo. O anjo manda lá para frente, 7 semanas, então ele manda lá para frente. Mas aí você volta para os 62 semanas. Então, quer dizer, se você pegar os 70 semanas sobre o teu povo, mas depois você volta para 62 semanas para poder cumprir tudo. Porque se não tiver 62, se falhar nas 62 semanas, não tem 70 semanas. Então, por isso que ele falou isso, porque Deus não mente, a profecia de Deus nunca mente, Deus cumpre. Então, ele já manda lá para frente, 70 semanas. Mas para 70 semanas se cumprir, você tem que voltar para 62 semanas. Então, não pode somar. Aí você fala assim, mas para cumprir, 62, para chegar no 70, falta 8 semanas. Mas não conta, por isso que eu falo, não faz mais conta. Por quê? Lembra que eu falei que completou aqui as 7 semanas? Que fez o templo material e espiritual na morte dele? Não conta, não tem mais 8 semanas. Não conta mais nem 8, nem nenhuma, nem 9. Por quê? Porque na morte dele se cumpriu as 70 semanas que Deus tinha determinado. Quando ele morre, ele salva quem fica nele. Daniel e o povo de Daniel foi salvo na morte de Cristo, na sua crucificação, no seu sacrifício. E nós que aceitamos eles também já fomos salvos. Então completou tudo, o 7 completou aqui, não tem mais. Não faça mais conta. Não, que a outra metade vai vir o Cristo, que é a metade da semana, não, acabou aqui, selou aqui. Ele já cumpriu a frente, tudo que vem lá na frente ele já cumpriu aqui. Por quê? Completando esse mistério, a metade da semana, uma semana fará amizade com muitos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. É o que eu estou falando para vocês. É a mesma coisa que ele disse lá em cima. É a mesma coisa, é a mesma conta. Não tem outra conta aqui. As pessoas fazem outra conta. É a mesma conta aqui de cima. Uma semana em Cristo é 7. Sem Cristo é 6. Então, quando ele nasce, ele faz amizade com muitos. Quando ele morre, que é a metade da semana, ele faz cessar tudo, o sacrifício dos judeus, e cumpre também a vinda dele para tirar a Santa Ceia, que é a oferta de manjares. Então, é isso aqui. É a mesma coisa que está falando em cima. Quando ele nasce, ele faz amizade com muitos, uma semana. 7 nele, 6 sem ele. Faz amizade com muitos, não todos, com muitos. Na metade da semana, que é a 62 semanas, ele morre. Então, metade da semana e 62 semanas é a mesma coisa. Aí, um segredo para vocês. Quem aceitar Cristo está na semana de 6. Quem não aceitar Cristo está na semana de 6 dias. Quem aceitar Cristo está na semana de 7. Ele cumpriu aqui. Ele está na semana de 7. Ele cumpriu. Cristo fez amizade com ele está na semana de 7, ele já está em Cristo, ele já está no 7º dia. Cristo já completou tudo. Quem está em Cristo já está no 7º dia e já está salvo. Só que tem que permanecer. Se sair, volta para o 6º dia. Então, esse milênio puro, ele é 6, é semana de 6, é a última semana de 6. Quem está em Cristo está na semana de 7. Está na semana de 7 dias, quer dizer, está no último dia, está no descanso. Está lutando para... Sua alma já está salva, está descansada, está para subir. Agora, quem não tiver em Cristo está na semana de 6. Entendeu? Quem está em Cristo está na semana de 7. Já está no 7º dia. Quem não está em Cristo está na semana de 6. Precisa aceitar o Cristo para entrar na semana de 7, entendeu? Por quê? Porque essa semana que ele fala e fará amizade com muitos por uma semana, significa uma semana de 6 dias. Quando ele morre, ele completa a semana de 7 dias. Tá entendendo? Então, e fará amizade com muitos por uma semana.
e na metade da semana fará cessar o sacrifício. O que eu estou dizendo? Fará amizade com muitos por 1 semana. É a semana de 6 mais a morte dele, que é 7. Que é o tempo inteiro, esse milênio todo de 6. Esse milênio todo que nós estamos vivendo depois dele é 6. É uma semana de 6. Quem aceita ele, entra na semana de 7. Já está na semana de 7. Quem não aceitou ele, ficou só na semana tá na semana, ele tá Cristo ainda tá querendo fazer amizade com ele, tá entendendo? Então, esse 1 semana, o mistério é esse. Esse 1 semana significa 1 semana de 6 e ao mesmo tempo 1 semana de 7. Então, e fará amizade com muitos por 1 semana. Essa 1 semana é 1 semana de 6 dias sem Cristo. Precisa fazer amizade com Cristo. Porque senão está no dia de 6, que é o 666. Entendeu? Que está sendo enganado e vai ficar. É o homem que vai ficar. Quem já aceitou Cristo já está em 1 semana de 7. 7 dias. Porque ele já entrou no 7º dia. Que Cristo é o nosso 7º dia. Então, é isso que significa. E fará amizade com muitos durante 1 semana. Que é 1 semana de 6 e 1 semana de 7. Tô falando, é por isso que eu falo. Na mesma semana, ele cria um dia de no mesmo tempo, na mesma data, tem 7 e 6 dias. Então, fará amizade com muitos por 1 semana. Então, essa 1 semana significa 1 semana de 6 dias para quem não aceitou e 1 semana de 7 dias para quem aceitou. Por quê? Porque já passou a metade da semana, que foi a morte dele. Quem aceitou ele, cumpriu tudo na morte dele. Cumpriu tudo na morte dele, no sacrifício dele. Quem creu que ele morreu pelos nossos pecados, cumpriu tudo na morte dele. Quem não creu e está vivo, precisa acreditar, porque ficou ainda no 6º dia. E o 6º dia é 60 semanas, que é quando ele nasce. E essas 60 semanas é até o final dos tempos. Entendeu? Fica o 6 até o final dos tempos. O 6 é até o final dos tempos. Por isso que tem um 666. Por quê? Porque é o homem que vai ficar no número 6. Vai ficar para o final da consumação e não vai subir. Não vai para o 7º dia. O 7º dia já chegou, que é Cristo. Quem aceitar Cristo já saiu do 6º dia e está no 7º dia. O que ali no final eu me perdi um pouco na hora de explicar as 62 semanas lá embaixo, que ele explica lá no final lá nos últimos versículos, ele fala a mesma coisa, 1 semana e metade da semana. É a mesma coisa lá de 7 semanas e meia semana. É a mesma coisa. 62 é a mesma coisa que metade da semana. 7 semanas é a mesma coisa que 1 semana, porém essa 1 semana ela pode ser 1 semana de 6 para quem não aceitou ainda e 1 semana de 7 para quem já aceitou. Então eu me perdi um pouco. Então o que eu vou fazer? Para o vídeo não ficar muito longo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parte 2 explicando só dar mais ênfase para aquela última parte, que é para a última parte para a última parte lá onde está a conta, que não é outra conta, que é a mesma conta, porém falada de outra maneira. Vou fazer o vídeo só explicando aquela última parte, só explicando os últimos versículos, 1 semana e fará amizade com muitos durante 1 semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então vou fazer um vídeo, a parte 2, só para explicar essa parte, porque eu me perdi um pouco ali, vocês viram. Então é isso. Não perca a segunda parte. Vou fazer umas contas e já tenho mentalizado o que eu vou falar. É glorioso, é muito bonito e importante para a salvação da alma de quem estiver ouvindo, de quem assistir. É importante. Então, muito obrigado se você gosta desses assuntos, o lado de assuntos paranormais e o lado sobrenatural da Bíblia, o lado glorioso de Deus. Se inscreva no canal, compartilha, deixa o like e apoie o canal desta forma. E comente também, que eu gostaria de saber o que você
achou. E até o próximo vídeo. Valeu!